Os professores enfrentam muitos desafios em sala de aula e com a tecnologia, os alunos conseguem informações de forma bem rápida e fácil. A internet está aí, pode ser usada como uma importante aliada. 3 universidades da região já perceberam isso e desenvolvem programas que ajudam professores e alunos de todas as idades. E principalmente em 2 matérias que para alguns são bastante complicadas: matemática e português. Um jogo simples para as crianças aprenderem as primeiras palavras, o beabá do português. Elas têm que ligar figuras e palavras e completar com letras e sílabas. A gente tem vários jogos voltados para todos os tipos de idade, sem restrição. A gente pode usar também para uma educação de jovens e adultos, contribuir com a inclusão digital, por exemplo, também pessoa que não consegue mexer muito com o computador, não sabe. O jogo faz parte de um portal criado por pesquisadores da UFSCar e da Unesp. Em 2 anos, o site já teve mais de 1 milhão de acessos. Nós estamos indo às escolas, as escolas estão vindo aqui à universidade e outra, os professores estão participando ativamente dos nossos jogos. Não é só nos primeiros passos da aprendizagem que a informática pode ser usada. Vários pesquisadores da USP também têm desenvolvido aplicativos para ajudar no ensino da mais temida das matérias. Matemática, com certeza. É complicado, os cálculos, todas as fórmulas, assim, tem que aprender e memorizar, tem que fazer os 2 juntos, então é complicado. Fazemos o primeiro bimestre, metade dele matemática básica mesmo, recapitulando esses ensinamentos do ensino fundamental, que o aluno acaba tendo uma dificuldade, isso acaba piorando e dificultando a física propriamente dita. Frações, quebra-cabeças, comparação de valor entre os números. O programa criado por pesquisadores da USP mostra as várias operações matemáticas de maneira bem didática. Que a computação, como é um ambiente muito livre e que tem muitos recursos, dá para você abordar um tema de várias maneiras diferentes. Então, como cada criança tem um jeito diferente de lidar com o problema, ou para entender a matemática, seria até mais fácil você ter uma diversidade maior. Dá até para montar simulados personalizados com vários exercícios para testar o desempenho dos estudantes. Um bom instrumento para quem se prepara para o vestibular. Primeiro, o aluno ele pode fazer os exercícios, o sistema vai identificar quais são as dificuldades dele e vai preparar um plano de estudo para ele, mostrando nesses tópicos você tem alguma dificuldade, essas habilidades você tem problema, e aí o sistema vai identificar e vai mostrar para o aluno e para o professor. Bom, veja esses alunos, ou melhor, esses endereços que aparecem na tela, o ludoeducajogos.com.br e matemática.br/IGO. Então, se você se interessou por esses jogos, é só acessar a internet e aprender mais. E a internet e o computador sempre tem um apelo maior em relação ao estudante. O problema é convencer os estudantes a ficarem sentados com apenas uma conversa, com uma aula tradicional, com ferramentas como a lousa e o giz. Logo, logo começa a conversinha em sala de aula. Olha só, Roberta Campos, ela está como especialista em ensino de português e conta o que pode deixar mais interessante a aula. Roberta, não adianta. O principal objetivo, o desafio mesmo dos professores é conseguir prender a atenção da turma durante 50 minutos, 40 minutos, a duração toda da aula, né? Boa tarde. Boa tarde, Área. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Olha, eles se desdobram, tendo recursos ou não, para chamar a atenção dos alunos e tentar ensinar da maneira mais interessante, principalmente essas matérias que a gente está falando, o português e a matemática. Eu vou conversar agora com a Maria Silva, que é professora de língua portuguesa e linguista. Boa tarde, Maria Silva. Por que muita gente tem dificuldade em aprender o português? Boa tarde, Roberta. Olha, o que eu vou falar aqui é naturalmente imaginando condições ideais para o trabalho do professor, né? Porque não adianta a gente fazer propostas, propor alterações, se não tiver garantia de número máximo de alunos em sala de aula, de disciplina por parte dos alunos e de interesse por parte dos alunos. Mas você acha que essa é a dificuldade para os alunos, muitos alunos não gostarem de aprender a língua portuguesa? Não, então, justamente, agora eu vou completar a minha fala, tanto como linguista, como alguém que trabalhou muitos anos como professora de língua portuguesa. Então, como linguista, nós jamais diríamos que os alunos têm dificuldade, os alunos brasileiros têm dificuldade com a língua portuguesa. Não, eles têm facilidade. Eles podem ter dificuldade com uma certa modalidade que é ensinada na escola. Agora, existem tecnologias, métodos para ajudar quem tem essa dificuldade? Olha, antes de mais nada, é necessário a gente dizer que não é necessário sofisticação. A tecnologia pode contribuir,
desde que certas condições mínimas sejam garantidas. Tem que haver o interesse por parte do aluno, tem que haver a cumplicidade, a motivação por parte do professor, e a motivação do professor, é claro que não depende só dele. E agora, como motivar a leitura nos alunos? Antes de mais nada, é importante que o professor seja também um grande leitor, que o professor seja alguém que esteja rodeado de livros, que fale das suas próprias leituras e não só sugira a leitura para os alunos. Tá, ok. Muito obrigada pela entrevista. E mais cedo a gente conversou com uma especialista na matemática e ela explicou para a gente por que tantos alunos têm dificuldade nessa disciplina e o que fazer para poder enfrentar isso. O aluno tem certas dificuldades. Se você der uma coisa assim pronta e acabada, não trabalhar com aquilo que ele traz, não trabalhar com as dificuldades dele, então isso corre o risco assim de ser um conhecimento que é memorizado, né, aprendido tecnicamente, mas que o aluno não cria um significado. Não criando significado, isso fica na memória curta, ele logo esquece. Então, às vezes ele estuda para uma prova, para uma coisa mais imediata, mas não aprendeu. O aluno aprende quando ele vai ficar com aquilo, ele entende aquilo, cria um significado e consegue transferir isso para outras situações. Vamos explorar o cotidiano no aprendizado da matemática. Então, você pode explorar, aí assim, vai um pouco da criatividade, mas o importante assim, é você ter consciência desse cotidiano, conhecer seu aluno, conhecer o contexto no qual ele se insere e ver como que você pode estar levando isso para a sala de aula. Você pode, assim, relacionar o conhecimento matemático com outras áreas, com outras situações. A questão, vamos supor, de você trabalhar uma receita de culinária, ver quais são os conceitos, o que significa pegar meia xícara de alguma coisa, é uma situação, mas tantas outras que você pode estar explorando que tenta fazer um elo com essa realidade do aluno e com o conhecimento matemático.